Tudo bem com vocês? Pois é, eu sou o professor Leomar Marques e aqui nós estamos agora reiniciando uma outra aula. Esta é a segunda aula sobre a história de Porto da Folha, né? Fragmentos da história e da cultura de Porto da Folha. E inicialmente eu tenho aqui uma bela surpresa, que foi um colega nosso, Pedrinho, lá de São Paulo, encadernou essa apostila que praticamente virou um livro, certo? E esse livro, digamos assim, livro apostila, vai estar exatamente na Biblioteca Municipal de Porto da Folha, sob os cuidados da senhora Meire, que é uma pessoa muito responsável e que realmente faz valer a nossa cultura, certo? Bom, dito isto, é interessante que vocês assistam a aula, mas por favor, se inscreva também, como eu lhe disse, que é para dar mais respaldo ao nosso canal, certo? E nós vamos começar a aula hoje, nós vamos incluir a emancipação política de Porto da Folha, vamos falar também da fundação da paróquia ou da freguesia de Porto da Folha, a paróquia melhor dizendo. Vamos falar também sobre a questão do mural de Porto da Folha, além da romaria das cozinhas e depois dos dois cemitérios. Então nós colocamos tudo num patamar baseado quase que religiosamente, como eu estou aqui querendo passar para vocês. Então, de início é o seguinte: por muito tempo nós buraqueiros e outros afora aí imaginavam que nós pertencemos no passado a Gararu. Não é exatamente o contrário disso aí, que essa confusão toda ela se deve a essa nomenclatura entre vila, cidade e freguesia, né? Já falei aqui, mas vou repetir. A cidade ela tem, salvo engano, parece que 2 vereadores a mais à época, certo? A vila somente 2 vereadores a menos, e a freguesia é um todo que além de envolver principalmente as questões religiosas, vale lembrar que naquela época quem fazia casamento, quem fazia atestado de óbito, enfim, era tudo por conta da igreja. Então a igreja realmente era uma detentora, digamos assim, de autorizações, certo? Muito bem, então, dito essa diferença, o que foi que aconteceu? Porto da Folha se tornou cidade, né? Não vila, cidade, em 11 de novembro de 1896. É aí que está o problema. Na verdade, Porto da Folha foi emancipado, é diferente, né? Como já foi sanado pelo seu Manuel, através de documentos e etc., em 19 de fevereiro de 1835. Apesar de Porto da Folha ter essa independência um pouquinho antes, oficialmente só foi em 1835. Portanto, a emancipação política de Porto da Folha é datado dessa forma. Para se ter uma ideia, Gararu ela só vai conseguir sua emancipação no dia 15 de março de 1877. Logo ela pertencia a gente. A pergunta é: professor, e por que é que ficou essa impressão de que nós dependíamos de Gararu? Tudo leva a crer que, como Porto da Folha tinha distribuído sua freguesia, comarca, a comarca à época ficou com Gararu. Então, por conta disso, né, a comarca era e é, né, um órgão importante do direito. Pelo fato de ter ficado muito tempo em Gararu, muitos imaginaram que Porto da Folha pertencia a Gararu. E não é bem assim, certo? Porto da Folha, na verdade, Gararu pertenceu a Porto da Folha. E esse documento que eu vou colocar aqui na tela, está na tela aí, né, que foi um decreto do livro de seu Manuel, né, nós vamos ter essa certeza de que Porto da Folha realmente já foi o maior município de Sergipe, certo? O coronel Hermeto
eu costumava dizer que Porto da Folha era a Amazonas, né, de Sergipe, de tão grande que era. Então, por conta disso, sanado esse problema, Porto da Folha, cidade diferente de emancipação, diferente de vila, diferente de cidade, certo? Qualquer dúvida você pode deixar aí embaixo, né, nos comentários, que a gente depois pode sanar. Então, só para finalizar essa parte aí, enquanto Porto da Folha se tornou, né, digamos assim, cidade, né, lá para 1896, Gararu veio se tornar cidade em 1938, 2 de março de 1938. Então esse fato já está sanado, não tem mais problema, certo? Então é o contrário, Gararu pertencia a Porto da Folha. E aí, antes disso, vale ressaltar que nós tivemos sedes do município de Porto da Folha itinerantes. Fica rodando a sede do município, como a gente chama hoje. Então, por exemplo, ela começou na Ilha de São Pedro, como eu lhe disse aqui inicialmente, a data, né, em 19 de fevereiro de 1835. Professor, onde era a sede? Na Ilha de São Pedro, certo? Mas ela saiu de lá, ela girou, né? Você vai ver no quadrozinho que eu fiz aí para facilitar, em algum lugar da tela aí, você vai ver isso. Depois, ela passa para Nossa Senhora da Conceição de Porto da Folha, do dia 23 de fevereiro de 36. Olha como ela gira. Depois ela vem para Gararu, certo? Dia 28 de maio de 1857. Depois ela volta para Porto da Folha de novo, né, no dia 11 de maio de 1864. E depois retorna para a Ilha do Ouro. Olha só, é por conta disso que nós temos aí, né, algumas complicações, digamos assim. Então, para a Ilha do Ouro ela vai do dia 28 do 5 de 1870. E por fim, ela fica definitivamente em Porto da Folha, Nossa Senhora da Conceição de Porto da Folha, no dia 28 de 4 de 1880. Certo? Ponto final. Essa é a parte. Você já viu as sedes itinerantes, que passa por Ilha de São Pedro, Gararu, que era Curral dos Buracos, Ilha do Ouro, né, que era Bela Vista, e a própria Porto da Folha lá em cima, onde hoje é a sede. Tudo bem? Então essa parte aí é a parte que cabe à emancipação política do município. Muito bem, já passando para a fundação da paróquia ou da freguesia de Porto da Folha, é bom também destacar o seguinte: quando a gente fala em freguesia, a gente não está falando de igreja. Essa igreja que está aí, ela nada tem a ver com esta data daqui. É bom ressaltar o seguinte: nós tínhamos essa confusão de datas, porque lá em 1918, por aí, um historiador, né, havia escrito o seguinte, que provavelmente, ele falava provavelmente, certo, a freguesia, né, a paróquia da Folha teria sido decretada em 1821. Mas repare, provavelmente. Outra confusão, a confusão de que em 1922, possivelmente, supostamente, Dom Fernando Gomes teria ido lá em Porto da Folha, rezado uma missa, dizendo-se do centenário. Então, veja só, esse provavelmente a gente tem que distinguir primeiro o templo da freguesia. A freguesia pode ser um escritório num lugar, pode ser uma casa em outro. Repito, não estou falando da alvenaria, certo? Não estou falando do templo. Muito bem. Com o passar do tempo, né, principalmente por um pesquisador, Manuel de Souza,
ele descobriu, através do decreto, né, vou colocar o decreto aqui também em tela, né, que a regência imperial, né, decretou, fundou a freguesia, né, no dia 19 de agosto de 1832. Portanto, nada de 1821, nada de 1822. É 1832. Aí a prova, certo? Então, esse fato não se comenta. Tanto é assim que, se você entrar na própria igreja, lá, quando celebraram agora os supostos 200 anos, na placa, né, de restauração, não tem falando isso. Então, de certa forma, a igreja realmente reconheceu, né, esse equívoco. Não falando, mas, digamos assim, que tacitamente está explícito que isso daí foi um equívoco e que eles demoraram a reparar isso. Fizeram mal feito, é verdade. Até porque o senhor Manuel, né, Alves de Souza Lindolfo, em março de 2017, ele mandou uma mensagem ao bispo e ao padre, e ambos, infelizmente, ignoraram. E aí fizeram praticamente um bicentenário que não existe, né? Nesse meio termo, vale ressaltar que até o padre Antônio, inicialmente, né, ele concordava com isso também. Depois de ver o documento, depois de ver tudo, é óbvio, usou da sua humildade, né, para, digamos assim, recuar. Eu acho que ele fez o certo, né? Deve recuar. Num caso desse, sim. Outro fato que fica evidente é o seguinte: em 1982, a paróquia, juntamente com a diocese, elas celebraram o Sesc Centenário, ou seja, 150 anos da paróquia, em 82. Isso nos leva a crer que realmente não tem mais dúvida, né? Ela é datada de 1832, realmente. Então, 16, não esqueça, 16 de agosto de 1832. Se cair no concurso do algo diferente, não assinale, pois vai ser, digamos assim, anulada essa questão. Pode ter certeza disso. Pois bem, ainda falando da paróquia, nós também tivemos as sedes itinerantes, que por sinal é até parecido com a sede do município. Veja, em 16 de agosto de 32, a primeira sede foi na Ilha de São Pedro. Depois vem para Pôr da Folha, dia 19 de fevereiro de 1841. Depois vai para Gararu, né? 28/3 de 1857. Depois volta para Pôr da Folha, né? Volta para Pôr da Folha em 1864. Então, repare que está coincidindo com a sede do município. Em 23 de março de 1870, ela vai para Bela Vista, Ilha do Ouro. E por fim, né, volta para Pôr da Folha, né, em 1880.
28 de abril de 1880, certo? Então, em relação à emancipação, em relação à paróquia, é isso daí, certo? Não tem muito o que se falar mais em relação a isso. Infelizmente, outra polêmica foi o mural da igreja, né? O mural foi pintado, digamos assim, por um religioso, Frei Juvenal Bonfim, certo? Em 8 de dezembro de 1970. Professor, quem autorizou a ele isso? Primeiro, é bom frisar que houve uma consulta popular, certo? Segundo, era uma orientação do Vaticano, através do Concílio Vaticano II, né? Através do Papa João XXIII, né? Que defendia que o pobre deveria estar na igreja, né? Frei Juvenal, andando, começou praticamente a pintar a história de Porto da Folha. E lá na história, predominantemente, vocês vão ver aqui no vídeo, nós temos os trabalhadores. E é claro, isso incomodava por demais a elite. Nós tínhamos o vaqueiro, o canoeiro, né, o feirante, o agricultor, o pescador, enfim, pode observar. E venderam aquilo como se fosse uma subversão, né? Lutaram, né? Até que conseguiram. Falaram que aquilo era um desenho, que não deveria. Aquele desenho tem o significado que eu tinha, né? Que infelizmente poucos sabem. Para ser sucinto, era o pobre na igreja, certo? Infelizmente, dia 5/6/2018, um crime, certo, ocorreu. E até hoje ninguém sabe. Danificaram o painel, né? E para não restar mais conversa alguma, no dia 11 do mesmo mês, né, e ano, oficialmente a diocese mandou, né, digamos assim, destruir um patrimônio belíssimo, né? Porque se nós temos aqueles desenhos falando da nossa história, por que é que não se critica o Vaticano? Né? Na Basílica do Vaticano também tem desenhos, pinturas, digamos assim, seculares. Enfim, mas infelizmente foi o que aconteceu, certo? Beleza. Seguindo ainda essa mesma linha, né, da igreja, nós temos a Romaria das Cozinhas,
Fica ali próximo a Vaca Cerrada, entendeu? Um povoado de Porto da Folha, mas que é frequentado pelas pessoas de Muito Alegre, certo? Todo ano, dia 19 de março, eles fazem, né, essa, digamos assim, peregrinação, certo? Professor, e por que fizeram isso? Bom, segundo os mais antigos, em 1907, um casal chegou até ali e levava consigo 2 crianças, um casal. E essas 2 crianças, infelizmente, se perderam. Foram tirar umbu e se perderam. Infelizmente, as encontraram sem vida. Isso causou uma grande comoção, né? E mais tarde, algumas pessoas, né, atribuíram alguns milagres a essas 2 crianças aí, certo? Inclusive, em relação a esse episódio, Frei Roberto, uma das passagens lá por Muito Alegre, né, ele deu ao nome de Romaria dos Santos Inocentes do Sertão. Entendeu? E até hoje, seu Eloy Santana é uma pessoa que realmente toma conta, né? E também é um dos devotos, né, dos santos, digamos assim, certo? E agora, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre os cemitérios de Porto da Folha. O mais antigo, ele é datado de 1730. É aquele cemitério lá dos pobres, né? Segundo consta, até o senhor, né, Manuel, diz ele que um senhor chamado Francisco Cardoso, né, fundou aquele cemitério, né, prevendo no futuro, claro, o sepultamento, né, dos seus entes queridos, né. Depois, lá para os anos 80, seu Antônio Gouveia, mais conhecido como Antônio de Sereno, né, ele compra aquela parte ali, né, mantém, né, e atribui aquele cemitério aos pobres, certo? Já o cemitério paroquial, né, ele é datado de 1901, com a ajuda, inclusive, de um deputado, o coronel Antônio Gouveia, que, por ironia do destino, foi enterrado lá, Combos sendo, né, o primeiro defunto. Enfim, então, por hoje, aula 2, ficamos por aqui, tá certo? Repito, não esqueça de dar o like e não esqueça também de se inscrever. Um abraço, na próxima nos veremos, certo? Tchau.